Capítulo 1 Laços Invisíveis. Nas luzes urbanas de Aurora, uma metrópole cheia de aventuras, algumas vidas se cruzam e se ocultam. Das sombras, emerge Lucy, uma terapeuta cuja história é uma busca incessante por redenção. Seu consultório discreto, mais do que um espaço físico, torna-se um ponto de convergência para narrativas complexas. Em Laços Invisíveis, somos guiados pela perspicácia de Lucy, cuja empatia é moldada pelas intempéries emocionais que enfrentou. É a força magnética que conecta cada personagem neste intrigante quebra-cabeça humano. Adentramos nos bastidores da mente de Lucy e nos deparamos com Ordália, a escritora enigmática que, ao invés de revelar, oculta suas verdades por trás de palavras meticulosamente escolhidas. Suas escolhas e arrependimentos são mais do que simples metáforas, são capítulos de um enigma a ser desvendado. Michael, o executivo bem-sucedido, suporta a solidão sob a fachada do sucesso. A amizade de Lucy lança luz sobre as sombras, expondo uma conexão que transcende as sessões de terapia. E, por fim, Duda, a jovem artista insegura, cujas obras funcionam como uma tela para suas emoções. Sua jornada de autoaceitação entrelaça-se com a de Lucy, ultrapassando as barreiras do mentorado artístico. Capítulo 2 e Desdobramentos ocultos. No agitado cenário urbano de Aurora, as luzes da cidade testemunham a continuação das histórias entrelaçadas. Lucy, a guia destemida, abre as portas do seu consultório discreto para desvendar os desdobramentos ocultos das vidas que ali convergem. Ordália, a escritora enigmática, continua a explorar os corredores de sua própria mente. Suas palavras meticulosamente escolhidas revelam camadas mais profundas, cada sílaba sendo um convite a desvendar segredos que resistem à superfície. Michael, o executivo que navega nas alturas, encontra em Lucy não apenas uma terapeuta, mas uma confidente. As sombras que pairam sobre sua fachada de sucesso começam a se dissipar, revelando um homem em busca de algo mais. Duda, a jovem artista, mergulha nas cores de sua própria jornada de autoaceitação. Cada traço em sua tela reflete a busca constante por identidade, enquanto as conexões com Lucy se aprofundam. A metrópole estoniante de Aurora, com suas luzes urbanas, assiste a essas narrativas desdobrarem-se, criando uma trama de relações complexas e revelações iminentes. Capítulo 3 Revelações entrelaçadas. Na pulsante metrópole de Aurora, onde as luzes urbanas sussurram segredos e testemunham as histórias entrelaçadas, Lucy, a destemida terapeuta, se depara com um novo capítulo em sua jornada. As descobertas do passado ecoam em sua mente enquanto ela se prepara para receber um novo paciente em seu consultório discreto, onde as paredes guardam não apenas segredos, mas também as marcas das histórias que ali foram compartilhadas. A Aurora brilha como um palco onde vidas se cruzam, e cada personagem é uma peça crucial na trama que se desdobra. O capítulo se inicia com um silêncio expectante, como se a cidade segurasse a respiração, antecipando as revelações iminentes. O novo paciente, uma presença misteriosa carregada de um enigma emocional ainda não decifrado, entra no mundo de Lucy. Seu nome ressoa no consultório como uma nota aguda, desencadeando uma série de eventos que desafia de forma pessoal, em sua habilidade da terapeuta de equilibrar as complexidades das vidas entrelaçadas que ela jurou cuidar. As luzes de Aurora, agora testemunhas silenciosas de novos desdobramentos, lançam uma luz intensa sobre as relações existentes. Lucy, enquanto guia, enfrenta dilemas éticos, navegando pelos mares tumultuados das necessidades de seus pacientes pré-existentes e da novidade intrigante que se apresenta. Aurora, com suas luzes urbanas piscando como estrelas em um céu noturno, torna-se um espelho da alma de cada personagem. As verdades antes ocultas emergem lentamente à superfície, como correntes subterrâneas que finalmente encontram seu caminho para a luz. Os laços invisíveis entre Lucy, Ordália, Michael e Duda se intensificam à medida que o capítulo floresce. Cada revelação ecoa através das tramas emocionais, criando uma teia ainda mais intrincada de conexões e entendimentos mútuos. No ápice do capítulo,
Lucy se encontra mais uma vez no epicentro das revelações. Enquanto desempenha seu papel de guia e confidente, ela é desafiada de maneiras que nunca imaginou. As verdades, antes segredos bem guardados, se tornam as estrelas que iluminam a noite escura da cidade. Capítulo 4 – Esteia de Verdades. Na vibrante metrópole de Aurora, onde os destinos se entrelaçam nas sombras das luzes urbanas, Lucy se encontra diante de um novo capítulo em sua jornada de terapeuta destemida. As revelações entrelaçadas do capítulo anterior ecoam em sua mente enquanto ela enfrenta os dilemas éticos e emocionais que emergiram. Aurora, com seus arranha-céus iluminados, torna-se o cenário para a continuação desta intrigante trama de laços invisíveis. O consultório discreto de Lucy, agora impregnado com as histórias compartilhadas, é o epicentro onde as verdades se desdobram. O novo paciente, cujo enigma emocional adicionou uma nova dimensão à narrativa, mergulha nas sessões terapêuticas, desafiando não apenas Lucy, mas também os laços que ela cultivou com Ordalia, Michael e Duda. Cada interação revela camadas mais profundas da teia emocional que conecta esses personagens. Enquanto Lucy desempenha o papel de guia e confidente, as relações entre os pacientes se entrelaçam de maneiras inesperadas. A complexidade das emoções de Ordalia, os desafios de Michael e a jornada de autodescoberta de Duda se entrelaçam, criando uma tapeçaria emocional única. No coração do capítulo, a cidade de Aurora torna-se um espelho das emoções conflitantes. As luzes urbanas, antes testemunhas silenciosas, agora refletem a intensidade dos dilemas enfrentados por Lucy e seus pacientes. Cada revelação ecoa como uma sinfonia de verdades, enchendo o ar noturno com a complexidade da condição humana. A teia de verdade se estende além das sessões terapêuticas, permeando as vidas dos personagens. Lucy, em sua busca por redenção e compreensão pessoal, se vê enredada nessa trama intricada, onde cada fio revela uma nova perspectiva sobre o significado da felicidade e do propósito. À medida que o capítulo atinge seu clímax, as escolhas feitas pelos personagens ecoam como notas finais em uma composição emocional. Lucy, agora confrontando não apenas os enigmas de seus pacientes, mas também os seus próprios, se vê diante de decisões que moldarão o destino de todos envolvidos. Capítulo 5 – Entre Sombras e Revelações. Na metrópole pulsante de Aurora, onde as luzes urbanas lançam sombras sobre os caminhos entrelaçados, o capítulo 5 desenrola-se como uma dança entre as sombras e as revelações. Lucy, a guia destemida, encontra-se diante de um cenário em constante mudança, onde a busca por compreensão atinge um novo patamar. A cidade, agora envolta em uma aura de mistério, torna-se o palco onde os personagens enfrentam os desafios do passado e as promessas do futuro. O consultório discreto de Lucy, marcado pelas histórias compartilhadas, torna-se um refúgio e, ao mesmo tempo, um campo de batalha emocional. O enigma emocional do misterioso que parece ter marcado Lucy, desdobra-se em caminhos inesperados, lançando sombras sobre as vidas de Ordalia, Michael e Duda. Cada sessão terapêutica torna-se um jogo de luz e escuridão, revelando verdades ocultas e desafiando as percepções dos personagens. Lucy, em sua busca contínua por redenção, encontra-se navegando por um labirinto de emoções complexas. As sombras do passado, antes negligenciadas, emergem como personagens secundários nessa trama intricada, testando a força dos laços invisíveis que unem todos em Aurora. O capítulo atinge seu ápice quando as revelações, longamente guardadas nas sombras, vêm à tona. Cada personagem é confrontado com verdades que, por muito tempo, permaneceram escondidas, desencadeando uma cascata de emoções e decisões que ecoam como trovões na noite. A cidade de Aurora, agora um labirinto de emoções, reflete a intensidade do momento. As luzes urbanas piscam como estrelas distantes, iluminando não apenas os caminhos, mas também os obstáculos que os personagens enfrentam em sua busca por compreensão. No desfecho do capítulo 5, as sombras e revelações se entrelaçam, criando uma atmosfera carregada de suspense e emoção. Lucy, Ordalia, Michael,
Duda e o novo paciente, agora peças fundamentais nesse intricado quebra-cabeça emocional, se veem diante de escolhas que moldarão o destino de todos. Capítulo 6 – Encruzilhada de Destinos. Na realidade implacável da cidade, as luzes urbanas revelam bem mais do que simplesmente ocultam. O capítulo 6 tem seu desfecho como um drama de escolhas cruciais. Lucy, a terapeuta que parece esconder um grande segredo sobre o seu passado, enfrenta as ramificações de tais ações. Enquanto isso, seus pacientes, Ordalia, Michael e Duda, lidam com as consequências de decisões que moldaram seus destinos. Já a nossa mutável cidade de Aurora, agora imersa em uma atmosfera tensa, é o cenário onde as escolhas feitas anteriormente reverberaram. O consultório discreto de Lucy torna-se um ponto focal, onde as verdades cruas e as decisões difíceis são confrontadas. O enigma emocional do novo paciente adiciona uma camada de complexidade à trama, lançando sombras sobre as vidas já intricadas dos personagens principais. Cada interação se torna um ponto de virada, moldando os conflitos e dilemas que permeiam a todos. Lucy, assumindo o papel de guia e confidente, encontra-se diante de suas próprias escolhas desafiadoras. As consequências de suas revelações pessoais ecoam nas sessões terapêuticas, criando uma teia de emoções cruas e enfrentamentos honestos. A cidade de Aurora, agora mais do que nunca, é um reflexo das decisões tomadas pelos personagens. As luzes iluminam os caminhos ásperos, criando uma paisagem de desafios e oportunidades. No ponto culminante do capítulo, as escolhas convergem, criando uma encruzilhada de destinos entrelaçados. Lucy e seus pacientes, cada um, diante de suas próprias decisões, enfrentam a dura realidade das consequências, sem promessas de soluções fáceis. Capítulo 7 – Revelações despidas. Sob o céu noturno de Aurora, as luzes urbanas lançam um brilho cru sobre o consultório de Lucy. Uma tensão palpável paira no ar enquanto os protagonistas enfrentam as consequências das escolhas feitas e dos segredos revelados. O novo paciente, uma presença antes envolta em mistério, agora aparece de maneira mais clara e aparente. A reação de Lucy é um misto de surpresa e compreensão, enquanto Ordalia, Michael e Duda absorvem as revelações que ressoam em suas próprias jornadas. A cidade de Aurora, agora sem o véu dos elementos fantasiosos, torna-se testemunha do desdobrar cru e realista das emoções. Cada luz que permeia os arranha-céus ilumina não apenas a paisagem urbana, mas também as expressões tensas dos personagens diante das verdades despidas. Em meio ao auge do capítulo, as máscaras caem. Não são apenas segredos, mas camadas profundas de vulnerabilidade que se revelam. Lucy, Ordalia, Michael e Duda enfrentam as consequências diretas de suas escolhas, e a trama se segue em um momento de verdade pura, onde as emoções fluem como um rio descontrolado. Capítulo 8 – Navegando nas águas da consequência. A manhã em Aurora surge com a luz fria e impessoal, revelando as consequências cruas do despertar da verdade. Lucy, Ordalia, Michael e Duda enfrentam um novo dia permeado pela tensão e pelo peso das revelações. No consultório de Lucy, as paredes, agora testemunhas silenciosas de verdades despidas, ecoam o desconforto que paira no ar. A terapeuta destemida, ainda absorvendo as implicações de sua própria jornada emocional, se encontra diante de escolhas que transcendem as fronteiras da terapia. Ordalia, a enigmática escritora, confronta a realidade por trás das metáforas cuidadosamente escolhidas. Seus bloqueios criativos agora enfrentam a luz do dia, enquanto as palavras antes ocultas ganham um novo significado em meio à verdade crua. Michael, o executivo bem-sucedido, encara a solidão nas alturas com uma perspectiva alterada. Sua fachada de sucesso é agora atingida pelas sombras das decisões passadas, e a amizade com Lucy se transforma em um porto seguro em meio às águas turbulentas de sua própria busca por significado. Duda, a jovem artista, se depara com as cores vibrantes de sua jornada de autoaceitação. Suas obras, antes um diário de emoções, agora refletem a matiz das verdades reveladas, e a relação com Lucy se aprofunda,
não apenas como mentora, mas como uma aliada na busca pela autenticidade. Aurora, com suas luzes urbanas ainda pulsantes, observa os personagens navegar nas águas incertas das consequências. Cada escolha, cada palavra dita, cria ondulações que se estendem pelas vidas entrelaçadas dos protagonistas. Capítulo 9 – Entre laços restaurados. O crepúsculo em Aurora traz consigo uma atmosfera de reflexão e reconciliação. Lucy, Ordalia, Michael e Duda mergulham nas águas profundas de suas próprias verdades, buscando reconstruir os laços que foram estremecidos pelas revelações cruas do despertar da verdade. No cenário urbano, as luzes da cidade começam a cintilar, lançando uma luz suave sobre o consultório de Lucy. O espaço, uma vez carregado de tensão, agora se transforma em um ambiente de cura, onde as palavras fluem como remédio para as feridas emocionais. Lucy, a terapeuta destemida, assume um papel crucial na jornada de seus pacientes. Suas palavras são um fio delicado que tece os laços novamente, oferecendo conforto e compreensão a Ordalia, Michael e Duda enquanto eles enfrentam as consequências de suas próprias jornadas. Ordalia, a enigmática escritora, encontra nas sessões com Lucy a inspiração para desbloquear seu potencial criativo. As palavras fluem de forma renovada, não mais ocultas por metáforas, mas expressas com uma autenticidade que ecoa com a verdade crua. Michael, o executivo que navega nas alturas, descobre em Lucy não apenas uma terapeuta, mas uma amiga. A solidão que antes pesava em seus ombros é aliviada, e a busca por significado ganha novas perspectivas à medida que ele reconcilia sua fachada de sucesso com a essência verdadeira de suas escolhas. Duda, a jovem artista, encontra nas cores de suas obras uma paleta expandida de autoexpressão. Sob a orientação de Lucy, ela não apenas explora sua arte, mas também desenha os contornos de uma identidade autêntica, livre das inseguranças que antes obscureciam sua visão. Capítulo 10 – Renovação ao amanhecer. O sol nasce sobre a aurora, trazendo consigo uma nova perspectiva para Lucy e seus pacientes. O 10º capítulo, intitulado A Renovação ao Amanhecer, marca o início de uma fase de transformação e autodescoberta. No consultório de Lucy, a luz matinal preenche o espaço, simbolizando um recomeço. Cada personagem, imerso em suas próprias jornadas, enfrenta o amanhecer com uma mistura de esperança e determinação. Lucy, a terapeuta destemida, continua a guiar seus pacientes através das complexidades emocionais. Sua sabedoria, enraizada na própria jornada de redenção, torna-se um farol que ilumina o caminho para a renovação. Juntos, eles exploram as camadas mais profundas de suas emoções, desvendando verdades que os conduzem em direção à cura. Ordalia, a escritora que encontrou uma nova voz, mergulha nas páginas em branco com uma determinação renovada. As palavras fluem livremente, agora expressando não apenas seus bloqueios criativos, mas também a força de sua resiliência diante das adversidades. Michael, o executivo que confrontou sua solidão, busca um novo propósito. Sua jornada de autodescoberta o leva a explorar novas dimensões de sua vida, desafiando as expectativas que antes o moldavam. A amizade com Lucy torna-se um alicerce sólido em meio à transformação. Duda, a jovem artista, pinta um quadro vibrante de sua jornada de autoaceitação. As cores que antes refletiam inseguranças agora retratam a confiança recém-descoberta. Sua relação com Lucy evolui, não apenas como mentora, mas como uma aliada constante. Aurora, com suas luzes urbanas agora se transformando em raios de sol, testemunha os personagens abraçando a renovação. Capítulo 11 – E Caminhos Cruzados. Enquanto o sol se põe sobre a aurora, os destinos de Lucy, Ordalia, Michael e Duda se entrelaçam de maneiras inesperadas. Novos personagens entram em cena, trazendo consigo desafios e oportunidades de crescimento. Em A Caminhos Cruzados, a trama se expande, explorando as complexidades das relações humanas e os enigmas que surgem quando diferentes jornadas convergem. Capítulo 12 – E Desafios e Triunfos.
Aurora testemunha a ascensão dos personagens diante de desafios que os forçam a confrontar seus medos mais profundos. Lucy, Ordalia, Michael e Duda enfrentam adversidades que colocam à prova sua resiliência e determinação. Em meio aos desafios, descobrem forças que nem imaginavam possuir. Desafios e Triunfos é um capítulo de superação e autodescoberta. Capítulo 13 – O Último Encontro. No desfecho da história, as luzes de Aurora brilham intensamente, refletindo não apenas a cidade, mas também o brilho renovado nos olhos de Lucy e seus pacientes. Em O Último Encontro, os laços invisíveis atingem seu ápice. Cada personagem, transformado pela jornada, se reúne para uma última sessão com Lucy. É um momento de reflexão, celebração e despedida, marcando o fim de uma era e o início de novos horizontes. Capítulo 14 – Reflexos no espelho. Enquanto o sol se põe sobre a aurora, lançando um manto de tons quentes sobre os arranha-céus, o consultório discreto de Lucy adquire uma aura de introspecção. Em A Reflexos no Espelho, nos aprofundamos nos recantos sombrios de sua jornada, desvendando os segredos que ela mesma guardou. A luz suave das velas cria uma atmosfera acolhedora enquanto Lucy, a terapeuta destemida, enfrenta seu próprio dilema. Os reflexos no espelho do consultório captam não apenas a imagem física, mas também os reflexos de suas próprias batalhas internas. O dilema que a assombra, uma sombra persistente de seu passado, se desdobra diante de seus olhos e da audiência atenta dos pacientes. O peso de uma conexão passada, um relacionamento amoroso que quase culminou na ruína de sua carreira, emerge como o centro do conflito. Lucy, mesmo com toda a sua sabedoria, ainda luta para separar as águas turbulentas do amor pessoal do cuidado profissional. Conforme os pacientes compartilham suas histórias e desafios, Lucy vê em cada um deles um espelho refletindo fragmentos de sua própria dependência emocional. Cada palavra pronunciada por Ordalia, Michael e Duda ressoa em sua busca incansável por redenção e entendimento. O capítulo se desenrola como uma dança delicada entre a terapeuta e seu passado, entre a busca por compreensão e a inevitabilidade de encarar as verdades desconfortáveis. Lucy se vê confrontando o reflexo de seus próprios erros e desafios, mas também encontra, nos relatos de seus pacientes, pistas preciosas para desvendar a complexidade de sua própria jornada. Capítulo 15 – Entrelinhas do Coração. A aurora desperta com o brilho do novo dia, mas no coração de Lucy, uma tempestade silenciosa se forma. Entre linhas do coração a mergulha nas intricadas teias emocionais que se entrelaçam entre a terapeuta destemida e seus pacientes, revelando segredos há muito guardados. Lucy, agora ciente de sua própria dependência emocional, enfrenta a difícil tarefa de desvendar as entrelinhas do coração. Os pacientes, percebendo a mudança sutil em seu guia, compartilham detalhes mais íntimos de suas próprias vidas, desafiando Lucy a confrontar não apenas suas vulnerabilidades, mas também a encontrar respostas para seus dilemas. O capítulo se desenrola como uma dança delicada entre a confiança restaurada e os desafios inevitáveis. Ordalia, Michael e Duda, percebendo a transformação em Lucy, encontram-se dispostos a revelar mais, aprofundando as conexões entre eles. Aurora, com suas ruas movimentadas e luzes urbanas, torna-se não apenas o cenário, mas um espelho ampliado das emoções entrelaçadas. Lucy, agora mais consciente de suas próprias limitações, guia seus pacientes com uma sinceridade renovada, explorando não apenas os sintomas, mas as raízes profundas de suas questões emocionais. No ápice do capítulo, cada personagem enfrenta escolhas cruciais. Lucy, enquanto desempenha o papel de terapeuta e confidente, se encontra no epicentro das transformações, navegando pelas águas turbulentas do coração humano. Capítulo 15 – Entrelinhas do Coração. A aurora desperta com o brilho do novo dia, mas no coração de Lucy, uma tempestade silenciosa se forma. Entre linhas do coração a mergulha nas intricadas teias emocionais que se entrelaçam entre a terapeuta destemida e seus pacientes, revelando segredos há muito guardados. Lucy,
agora ciente de sua própria dependência emocional, enfrenta a difícil tarefa de desvendar as entrelinhas do coração. Os pacientes, percebendo a mudança sutil em seu guia, compartilham detalhes mais íntimos de suas próprias vidas, desafiando Lucy a confrontar não apenas suas vulnerabilidades, mas também a encontrar respostas para seus dilemas. O capítulo se desenrola como uma dança delicada entre a confiança restaurada e os desafios inevitáveis. Ordália, Michael e Duda, percebendo a transformação em Lucy, encontram-se dispostos a revelar mais, aprofundando as conexões entre eles. Aurora, com suas ruas movimentadas e luzes urbanas, torna-se não apenas o cenário, mas um espelho ampliado das emoções entrelaçadas. Lucy, agora mais consciente de suas próprias limitações, guia seus pacientes com uma sinceridade renovada, explorando não apenas os sintomas, mas as raízes profundas de suas questões emocionais. No ápice do capítulo, cada personagem enfrenta escolhas cruciais. Lucy, enquanto desempenha o papel de terapeuta e confidente, se encontra no epicentro das transformações, navegando pelas águas turbulentas do coração humano. Capítulo 15, Parte 2. Despertar da verdade. No crepúsculo da metrópole de Aurora, as entrelinhas do coração se desdobram ainda mais, revelando verdades ocultas e despertando uma nova compreensão. Lucy, guiada pela sabedoria adquirida, mergulha nas camadas mais profundas de sua própria jornada enquanto continua a orientar seus pacientes. Aurora, com suas luzes agora mais suaves, torna-se o cenário para o despertar da verdade. Lucy, ao aplicar as lições aprendidas, encontra-se diante de desafios que testam não apenas sua habilidade como terapeuta, mas também sua capacidade de confrontar a própria vulnerabilidade. Ordália, Michael e Duda, inspirados pela transformação de Lucy, começam a traçar seus próprios caminhos em direção à aceitação e crescimento emocional. A terapeuta destemida se torna não apenas uma guia, mas uma companheira de jornada, compartilhando não apenas sua sabedoria, mas também suas próprias lutas. O capítulo se prossegue como uma sinfonia de descobertas, onde cada personagem encontra ressonância nas verdades que emergem. Lucy, agora mais conectada consigo mesma e com seus pacientes, tece uma narrativa que transcende as sessões de terapia e abraça a essência humana. No ápice do capítulo, Lucy se depara com uma escolha que ecoa as lições aprendidas. Enquanto guia seus pacientes em direção ao despertar da verdade, ela se confronta com a necessidade de confrontar seu passado, não como uma terapeuta, mas como uma mulher em busca de autenticidade. No prólogo desta narrativa, Lucy mencionou Jonas como um paciente misterioso, cujo nome só agora começamos a desvendar. À medida que o tempo avança, a figura de Jonas se enreda em complexidades, desafiando os limites entre terapeuta e paciente. Esta jornada ultrapassa os confins do consultório, tornando-se uma trama de desafios e tragédias. Essa relação, inicialmente coberta pelas sombras do segredo, logo se revelou uma teia complexa de dilemas. A dualidade entre o papel de terapeuta e amante criou um conflito interno que abalou as fundações da estabilidade emocional de Lucy. O paciente, inicialmente buscando cura, tornou-se uma fonte de confusão e desafio. As consequências não demoraram a se manifestar. A ética da profissão foi comprometida, e a reputação de Lucy como terapeuta foi ameaçada. A linha tênue entre amor e cuidado profissional se desvaneceu, deixando cicatrizes emocionais profundas que ela tentava ocultar sem muito sucesso. À medida que o capítulo avança, Lucy se depara com a necessidade de enfrentar as sombras do passado. Capítulo 16 – Revelações em Contraluz. Aurora, a cidade que teceu intricados laços entre Lucy, Ordália, Michael e Duda, agora se prepara para desvendar segredos que emergem em contraluz. O cenário urbano, iluminado por suas luzes noturnas, sussurra confidências enquanto Lucy, a terapeuta destemida, se aprofunda na complexidade de suas próprias emoções. Cada sessão no consultório discreto se torna um palco para a verdade nua e crua. Ao guiar seus pacientes, Lucy desbrava não apenas as camadas emocionais deles, mas também as suas próprias.
As sombras do passado, uma rede intricada de escolhas e arrependimentos, começam a se desenrolar, expondo uma vulnerabilidade que ela manteve oculta. Ordália, a enigmática escritora, confronta Lucy com suas próprias palavras. As metáforas que antes eram meros instrumentos literários tornam-se espelhos, refletindo não apenas os bloqueios criativos de Ordália, mas também as barreiras emocionais que Lucy ainda precisa superar. Michael, o executivo que encontrou em Lucy uma amiga, revela mais do que a solidão nas alturas. Sua jornada de autodescoberta torna-se um espelho para Lucy, confrontando-a com a necessidade de encarar suas próprias verdades, sem medo das alturas emocionais. Duda, a jovem artista, expressa suas inseguranças de maneira vibrante em suas obras. Contudo, suas pinceladas também revelam a necessidade de Lucy confrontar a insegurança que ainda reside em seu interior. A jornada de Duda torna-se um reflexo do próprio caminho de autodescoberta da terapeuta. Aurora, com suas luzes urbanas piscando em expectativa, testemunha um capítulo onde as revelações não são apenas sobre os pacientes, mas sobre a própria terapeuta. Lucy, ao desvendar as verdades em contraluz, percebe que a cura está intrinsecamente ligada à coragem de confrontar a escuridão dentro de si mesma. No ápice do capítulo, Lucy se encontra diante de um espelho emocional, onde as escolhas do passado se refletem no presente. Cada revelação, cada confronto, contribui para a compreensão de que a terapia é uma jornada compartilhada, onde terapeuta e paciente se apoiam mutuamente na busca por compreensão e crescimento emocional. É nesse momento de reflexão profunda que Lucy, que inicialmente embarcou na jornada para auxiliar os outros, se vê imersa em sua própria história, assumindo o papel de paciente em seu próprio consultório terapêutico.